antes da Lei Maria da Penha. Para falarmos sobre mulheres e suas reproduções sociais em tempo de pandemia, precisamos entender como ajudávamos umas às outras antes da Lei Maria da Penha. Essa série será dividida em 2 episódios, e nesse primeiro vamos entender este cenário que antecede a lei e abordar o ciclo da violência. Antes da Lei Maria da Penha, existia uma idealização da família e da privacidade do lar. De maneira que as frases "em briga de marido e mulher ninguém mete a colher", "lar docilar", "isso é coisa de casal", "mulher gosta de apanhar", eram frequentes no imaginário e vocabulário popular. Os crimes contra a mulher ocorridos em ambiente doméstico quase sempre eram encaminhados aos juizados especiais criminais. Geralmente, a autoridade policial se limitava a lavrar termo circunstanciado, ou seja, era considerado um crime de menor potencial ofensivo e encaminhado ao juízo. A audiência preliminar demorava meses para acontecer e durante esse período, a mulher em situação de violência voltava para sua casa e era assediada novamente pelo autor da violência. Já quando acontecia a audiência, tentavam fazer a composição dos danos, ou seja, uma espécie de acordo para reparar os danos consequentes da agressão. Caso a mulher sobrevivente recusasse tal acordo, ela deveria expressar na frente do autor da violência seu desejo de vê-lo criminalmente processado. 90% dos casos eram arquivados ou levados à transação penal. Apenas 2% dos acusados eram condenados e, de um modo geral, era aplicada uma multa ou pena restritiva de direitos, como pagamento de cesta básica. Ou seja, consagrava-se a impunidade e condenava-se a violência doméstica à mais pura invisibilidade. Não havia uma rede de proteção instituída por lei, de maneira que a sociedade civil se organizava para tentar prestar algum tipo de auxílio às mulheres em situação de violência. Então o que acontecia era, mulheres com melhor condição financeira se reuniam e faziam uma espécie de caridade para dar tratamento ao tema, o que por vezes esbarrava na falta de conhecimento e empatia necessária à compreensão de toda a complexidade que é a violência contra a mulher. Porém, é devido à grande pressão de movimento de mulheres que algumas iniciativas pontuais em termos de políticas públicas foram possibilitadas. Entre elas, a implantação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em 1985 e a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres de 2003. Mas para estarmos atentas a diversas formas de violência contra a mulher, precisamos entender o ciclo da violência contra a mulher, que não se trata de um mero roteiro, mas sim uma ferramenta importante para identificarmos suas formas silenciosas e nos proteger dessa epidemia. O ciclo da violência é uma teoria criada pela Lenore Walker, que contempla a existência de fases em todas as dinâmicas da violência de gênero. Na primeira fase, chamada criação da tensão, o autor da violência mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele também humilha a mulher, faz ameaças e destrói objetos. A mulher em situação de violência, por sua vez, tenta acalmá-lo, fica aflita e evita qualquer conduta que possa provocá-lo. As sensações são muitas: tristeza, angústia, ansiedade, medo e desilusão são apenas algumas. A mulher em situação de violência tende a negar que isso está acontecendo com ela. Esconde os fatos para as demais pessoas e, muitas vezes, acha que fez algo errado para justificar o comportamento violento do autor da violência, ou que ele não teve um dia bom, por exemplo. Toda essa violência e tensão pode durar dias ou anos, mas como ela aumenta cada vez mais, é muito provável que a situação chegará à segunda fase do ciclo de violência, que é quando encontramos a mulher em situação de violência com uma alta vulnerabilidade individual. Essa fase corresponde à explosão do autor da violência, ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva ao ato violento. Aqui, toda a tensão acumulada na primeira fase se materializa em violência verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial. É entendido como violência psicológica qualquer conduta que cause danos emocionais e diminuição da autoestima. A violência psicológica é capaz de prejudicar e perturbar o pleno desenvolvimento da mulher, degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças ou até mesmo suas decisões. Isso acontece através de uma série de fatores, onde o autor da violência é capaz de manter uma vigilância constante que chega à beira da perseguição. Os insultos, chantagens e a limitação do direito de ir e vir também são fatores que contribuem para o prejuízo da saúde psicológica da mulher em situação de violência. Já a violência moral é identificada como qualquer conduta que caracteriza calúnia, difamação ou injúria.
E a violência sexual é qualquer atitude que constrange a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada. Isso pode acontecer mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Em situações de violência sexuais, é comum também o autor da violência induzir a mulher em situação de violência a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. Também é entendido como violência sexual qualquer ato que impeça a mulher de usar métodos contraceptivos ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição. E a violência patrimonial é entendida como qualquer atitude que represente retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Em geral, nessa fase, as mulheres estão isoladas. Já buscaram diversas ajudas e não conseguiram romper o ciclo da violência. Há um certo descrédito em suas reclamações. Isso é coisa de casal, já que eles se acertam. Mesmo tendo consciência do que o autor da agressão está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e impossibilidade de reação. Aqui, ela sofre de uma tensão psicológica severa, podendo desenvolver insônia, perda de peso, fadiga constante e ansiedade. Nesse momento, ela também pode tomar decisões como buscar ajuda, denunciar, esconder-se na casa de amigos e parentes, pedir a separação ou até mesmo suicidar-se. É imprescindível que as políticas públicas atuem, pois é nesta fase que existe um grande risco de morte. E aí chegamos à terceira fase, a falsa lua de mel, falsa zona de conforto. É um momento de reconciliação sem romper o ciclo de violência. Essa fase se caracteriza pelo arrependimento do autor da violência, que se torna amável para conseguir a reconciliação, dá presentes, propõe viagens. É possível uma gravidez para quem não tem filhos. Há um período relativamente calmo, em que a mulher se sente feliz por constatar os esforços e as mudanças de atitude. Lembrando também os momentos bons que tiveram juntos. Como há demonstração de remorso, a mulher se sente responsável por ele, o que estreita a relação de dependência entre mulher em situação de violência e o autor da violência. Quando o rompimento do ciclo de violência não existe, retoma-se na fase 1. O ciclo é trabalhado mediante as formas de violência tratadas na Lei Maria da Penha. Sendo assim, lésbicas, transexuais, travestis e transgêneros que tenham identidade social com o sexo feminino estão protegidas pela Lei 11.340/06. A agressão contra elas no âmbito familiar constitui violência doméstica e é aplicada também para as trabalhadoras domésticas no recinto do trabalho. A situação da mulher na sociedade brasileira apresenta dados avassaladores. Em relação às mulheres negras, a situação é pior. Historicamente, são as que mais sofrem violência ainda mais cruéis. São elas que continuam sendo assassinadas sem a proteção do Estado e ainda sendo deixadas de fora dos avanços nas políticas sociais. Nos últimos 10 anos, o assassinato de mulheres negras aumentou 54%. Só no ano de 2013, das 2,4 milhões de mulheres que sofreram violência, 1,5 milhões eram negras. Do total de assassinatos, as mulheres negras correspondem a 64%. Esse contexto de violência é resultado do papel social que ainda hoje contribui para que as mulheres negras sejam afetadas diariamente pelo machismo, pelo racismo e pela desigualdade econômica. A violência doméstica é apenas um marcador que reflete a falta de acesso à saúde, onde os cuidados a essas mulheres denunciam grande negligência médica, violência obstétrica e a falta de acessibilidade, educação e qualificação profissional, as impedindo que ascendam economicamente e ocupem espaços de decisões. Somente com as políticas públicas específicas para as mulheres e a sensibilização da sociedade é possível romper o ciclo da violência contra a mulher e tratar os danos do isolamento social que a pandemia Covid-19 trouxe e o aumento espantoso da epidemia, violência doméstica e familiar contra as mulheres.